Opa aí pessoal, tudo certo? Basquetinho no ar para falarmos no dia de hoje a respeito desse esporte que tanto amamos, o nosso querido e amado basquete, mais especificamente da fase de mata-mata em que estamos na Copa do Mundo, Mundial FIBA de 2023, passados aí a primeira fase de grupos, a segunda, passamos agora das quartas de finais rumo às semifinais. Vamos no vídeo de hoje falar a respeito desses jogos das oitavas e passar também as nossas perspectivas para a sequência da competição, quem deve ser campeão, quem nesse momento merece ser o MVP. Talvez a gente tenha aí já um recorte mais do que suficiente e uma forte tendência de um vencedor também. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Meta de 10 likes para esse vídeo de hoje, só 10 likes, não custa nada, é só clicar no botão de joinha que está aqui embaixo e vai ajudar e incentivar a gente a continuar trazendo aqui as nossas atualizações diárias a respeito desse Mundial de Basquete. Mais do que isso, a gente também pode trazer, de acordo com o retorno de vocês, rodada após rodada, o que achamos dos jogos da NBA, lembrando que ela começa no final do mês que vem, então fiquem ligados. Bom, ontem tivemos os dois primeiros jogos dessas quartas de finais. A Sérvia venceu a Lituânia, a Sérvia que era favorita contra a Lituânia, mas a Lituânia poderia surpreender. Eles vinham de uma vitória incrível aí contra os Estados Unidos, e por mais que os Estados Unidos já estivesse praticamente classificado aí para essa fase de mata-matas, na altura daquele jogo, foi uma vitória impactante e que trazia confiança para a Lituânia, que inclusive começou bem o jogo, vencendo ali o primeiro quarto, por mais que tenha sido apertado, eles ficaram na frente a maior parte do tempo. Só que aí, aos poucos, a seleção da Sérvia foi abrindo vantagem. E o principal jogador da partida em relação à qualidade, pelo menos, é aquele que eu mais gosto do basquete, Bogdan Bogdanovic, atleta do Atlanta Hawks, arrebentou com 21 pontos, 4 rebotes e 3 assistências. Ele fez total a diferença, foi quem decidiu 50% nas bolas de 3 e mais do que isso, teve 7 de 9 arremessos convertidos ali na meia distância. E ali no paint ele foi perfeito, convertendo ali todos os seus arremessos. Então assim, foi uma partida excelente, onde a seleção sérvia venceu por 87-68 e agora eles terão pela frente a forte seleção do Canadá, que venceu hoje no dia 6 a seleção da Eslovênia, mas a gente já fala a respeito desse jogo. Vamos continuar nos jogos de ontem, onde a Itália foi destruída aí pela seleção americana, a favorita por conta do excesso de talento que eles têm no time titular e no time reserva. São diversos jogadores, na verdade todos de NBA, de altíssimo nível, talentos incríveis, e por mais que não seja a equipe A ou uma equipe B, é uma equipe jovem com muito potencial e com jogadores que vão ser múltiplas vezes All-Stars daqui pra frente, como Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, entre outros jogadores. Os Estados Unidos venceu por 100-63, vencendo o primeiro, o segundo e terceiro quarto. Inclusive, o primeiro por 10 pontos de diferença, o segundo por 12 e o último por 17, o que foi mais do que suficiente para que no último quarto eles nem se preocupassem. Perderam de 19-17 no último quarto, mas o placar final foi de 37 pontos de diferença. Teve show, teve os seus principais jogadores jogando em alto nível e mais do que isso, teve aquilo que o grande público também, pelo menos os torcedores que vão até a quadra assistir: enterradas, jogadas de efeito. Os Estados Unidos estavam soltos e depois de uma derrota deram uma resposta rápida e que já era mais do que esperada. Mas o que preocupou de fato foi o desempenho ruim da seleção italiana, que deixou bastante a desejar, não chegou nem perto de ser competitiva. E outra coisa também muito positiva foi o banco dos Estados Unidos funcionando muito bem. Brandon Ingram, banqueiro, Austin Reeves e Tyrese Haliburton ficaram entre os 4 dos 6 principais pontuadores da seleção americana. Vamos ver o que vai ser agora do confronto dos Estados Unidos, que enfrenta a Alemanha, talvez o desafio mais complicado que a seleção americana vai ter, pelo menos até as finais. Nesse dia 6 de setembro de 2023, tivemos o jogo entre a seleção alemã e a seleção da Letônia. Letônia aí, que foi a grande derrubadora de gigantes, digamos assim, dessa competição. Conseguiu derrubar a França, a Espanha e mais do que isso, derrubou também a seleção brasileira, que não está entre as gigantes, mas derrubou um time que, querendo ou não, foi o único que venceu a forte seleção do Canadá até aqui. Vitória hoje de 81-79 para a Alemanha, que mesmo com a ausência de uma grande partida da sua principal estrela nessa competição, Dennis Schroeder conseguiu vencer. E mais do que isso, venceu um time extremamente perigoso. Para quem gosta de apostar, foi extremamente lucrativo apostar na zebra da Letônia, ou então no handicap positivo deles, e mais uma vez isso bateu. Vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição
do nosso vídeo aqui o link para o nosso canal que fala a respeito de apostas esportivas. É disso que a gente vive e, bom, vai ter muita coisa lá durante a temporada da NBA e vale a pena conferir. A seleção alemã começou ali muito devagar, com dificuldade de pontuar, e a Letônia venceu por 16-13 o primeiro quarto. Depois, a seleção alemã deu uma resposta. Franz Wagner, que ficou machucado durante praticamente toda a competição e que talvez seja o principal talento de fato dessa equipe a ser lapidado, jogou muito bem e conseguiu cobrir ali os defeitos do Dennis Schroeder, que também tá tudo certo, faz parte, todas as estrelas vão ter um jogo ruim. E o Dennis Schroeder, por mais que ele não tenha o nível aí, né, de um All-Star, ele foi um jogador muito consistente nessa Copa do Mundo, talvez um dos melhores da competição. Então essas coisas precisam estar dentro do radar de uma comissão técnica. Uma hora o seu principal jogador pode deixar a desejar, mesmo que não seja num jogo inteiro, que seja em 1 ou 2 quartos específicos, pode ser o suficiente para você ser eliminado. E foi muito bom ver a Alemanha ter outros jogadores ali, inclusive alguns vindo do banco, dando uma resposta. A dupla de irmãos ali, Wagner, né, Franz e o próprio Moritz Wagner, fizeram ali 16 e 12 pontos respectivamente. E também tivemos ali boa atuação do Daniel Theis, que saiu com 9 pontos, 8 rebotes. E o mais interessante para o jogador também de nível da NBA é que, por mais que ele tenha saído com plus-minus bem negativo, de -11, ele também foi importante nessa partida, porque se tratava de uma seleção da Letônia muito quente nos arremessos até aqui na competição e também com uma estatura que poderia fazer a diferença. Talvez Kristaps Porzingis, se ele tivesse hoje em quadra, ele que não foi para essa competição, ele iria, né, mas se machucou antes, poderia ter feito a diferença aqui também. E no fim das contas, por mais que a gente esteja falando aqui de uma Alemanha que venceu e jogou muito bem, era uma Letônia que também tinha condições de vencer. A diferença foi só de 2 pontos e a bola do jogo esteve nas mãos da seleção da Letônia. Então, no fim das contas, claro, também tem parte de competência e tudo mais, mas a bola deles poderia ter caído e a gente estaria falando de um jogo não completamente diferente, mas de um resultado completamente diferente. Tivemos ali o Bertans fazendo uma grande partida, ele que é o jogador de NBA da seleção da Letônia. Eles só queriam ficar vivo até o final da partida, foi o que aconteceu, como inclusive eles queriam fazer com praticamente todas as outras seleções. Foi assim que eles derrubaram a Espanha, só que, repito, a diferença é que o arremesso ali final não caiu, e essas coisas fazem parte, assim é o mata-mata. E adeus para a Letônia, que talvez tenha feito uma das histórias mais legais dentro dessa competição. A Alemanha agora enfrenta os Estados Unidos, os dois favoritos, pelo menos no pré-Copa do Mundo, a levar o título, né? Já que a seleção canadense, apesar de ter muito talento, não se sabia como eles iam funcionar coletivamente. E a boa notícia é que funcionaram muito bem, venceram por 189 a seleção da Eslovênia. Tivemos aí a expulsão do Dillon Brooks, a expulsão do Luka Doncic, que acabou não participando tanto do último quarto e que poderia ter feito a diferença, já que a seleção da Eslovênia até conseguiu cortar a diferença para 9 pontos. Porém, defensivamente eles deixaram muito a desejar nesse último quarto. Os rebotes ofensivos e defensivos eram praticamente todos do Canadá. Isso fez total diferença. Mas vamos falar do jogo desde o começo. Tivemos uma parcial de 26-24 para o Canadá, onde a seleção canadense sofreu o maior número de pontos aí, né? Provavelmente, que eu me lembre, desde que eles começaram essa competição em um primeiro quarto. Eles que tinham uma média ali, né, de 18,5 pontos sofridos no primeiro quarto por jogo. Então, a Eslovênia, que sabia que ia ter dificuldades para defender um time tão qualificado, e a própria Eslovênia não defendeu bem toda a competição, sabia que eles precisariam pontuar bem para ter alguma chance. E foi o que aconteceu no segundo quarto, fazendo 26-24. Eles empataram o jogo 50-50, porém, no terceiro e último quarto, a coisa degringolou. O Canadá veio muito bem, fazendo 30-21 no terceiro quarto e 20-18 no último, com as suas principais estrelas funcionando, e funcionando muito bem. Shai Gilgeous-Alexander arrebentou nesse que para muitos era o confronto para decidir quem seria o MVP da competição. Luka Doncic e Shai jogaram muito bem aí, eram os principais talentos que a gente tinha à disposição nesse torneio, e o outro jogador que corria por fora para ser o MVP da competição era o Anthony Edwards, jogador dos Estados Unidos, até porque se trata do principal talento da equipe e da equipe que muito provavelmente, pelo menos até a semi chegaria. Foi o que aconteceu. Porém, o Anthony Edwards acabou não brilhando tanto individualmente assim. E depois dessa partida de 31 pontos, 10 rebotes e 4 assistências do Shai Gilgeous-Alexander, vencendo o Luka Doncic, que fez 26 pontos, 4 rebotes e 5 assistências, não tem dúvidas, o Shai muito provavelmente vai ser o MVP dessa competição. Eles enfrentam agora um adversário que para mim é perigoso, mas é mais fraco, porque não tem um Luka Doncic ali para desequilibrar. E, consequentemente, o Canadá deve estar na final, eu acredito, contra os Estados Unidos. E, a não ser que o Anthony Edwards arrebente na semi e na final,
provavelmente o Shea será o MVP merecidamente dessa competição. Para esse jogo especificamente do Canadá contra a Eslovênia, nós vimos o Luka Doncic ali sendo marcado pelo Dwight Powell, pelo Luguentz Dort, pelo Dillon Brooks, teve trocas de marcação, teve dobras ali, só que quando o Canadá viu que os jogadores da Eslovênia estavam com a mão quente ali, principalmente no perímetro, aí eles decidiram ver que não fazia tanto sentido dobrar no Luka, e a própria Eslovênia tentou arranjar formas de evitar que ele fosse dobrado e fosse mais produtivo ofensivamente, acima de tudo, não deixando ele carregar a bola do campo de defesa para o campo de ataque, simplesmente jogando um pouquinho mais sem ela, deu certo. Ele pontuou muito bem, conseguiu cavar muitas faltas, mas foi através dessas tentativas de cavadas que o Luka Doncic acabou sendo ejetado no final do jogo. Ele tentou simular ali, recebeu a segunda técnica e ficou de fora. Um final bem melancólico, mas esperado, já que a seleção da Eslovênia tem muito menos talento do que a forte seleção canadense. A gente já tinha falado há muito tempo atrás a respeito desse Canadá. Deixamos o card aqui em cima a respeito desse vídeo que fizemos, adiantando que seria a principal postulante ali a roubar o título dos Estados Unidos. Tudo está se desenhando para que isso aconteça. E apesar da derrota para o Brasil histórica, inclusive a gente também fez um vídeo card aqui em cima para vocês, a gente avisou para não irmos tanto ao céu com a seleção brasileira e nem tanto ao inferno com a seleção canadense. Eles chegam muito fortes e eu diria que tendo sido mais testados do que a seleção americana, apesar de uma semifinal em que os Estados Unidos, eu acredito que vai ter mais trabalho. Então, bom, eu vejo o Canadá sendo campeão dessa competição, mesmo que seja aí muito complicado vencer a rotação americana com tanto talento. Deixa nos comentários, você concorda que o MVP da competição deve ser o Shai Gilgeous-Alexander por tudo que ele fez até aqui, independente se ele tivesse passado hoje ou não? Quem você acha que vai ser campeão? Para você, qual é a melhor surpresa, tirando a Letônia, porque aí fica fácil demais. E deixa nos comentários também o que você mais gostou da experiência de acompanhar esse Mundial FIBA 2023. O que você aprendeu, o que você viu de diferente e se valeu a pena aproveitar uma competição FIBA, porque quem sabe a gente não traga mais comentários a respeito aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência e falou!